pronunciamento agora do deputado federal Eduardo Bolsonaro, inclusive um dos mais votados, né, no estado de São Paulo. Ele agora pede licença da Câmara dos Deputados para ficar nos Estados Unidos e justamente, diz ele aí, para defender a democracia. Vai para cima de Alexandre de Moraes, ele chama de homens de geleia. Representa um sinal, mais um sinal do desespero da família, Fabiola. A família Bolsonaro enxerga as grades da cadeia para onde se encaminha o patriarca. O Jair Bolsonaro está a caminho da cadeia e a família reage com sinais de desespero. Esse é mais um. É um desespero calculado, administrado. Ele pede licença do mandato, mas não renuncia ao mandato. Se ele está tão revoltado com a democracia que ele diz não existir no Brasil, ele deveria abrir mão do mandato logo. Se vai dar expediente em Washington, por que não renunciar ao mandato, permitir que entre um suplente? Não, ele mantém, ele diz que abre mão das regalias, mais ou menos. A licença, preciso ver qual foi o prazo de licença que o Eduardo Bolsonaro tirou do seu mandato, para verificar se o gabinete dele continuará montado na Câmara Federal, ele continuará se servindo de auxiliares, se servindo das facilidades proporcionadas pelo mandato. Ele vai entregar o apartamento funcional que mantém como deputado em Brasília. Então é tudo muito calculado. O patriotismo do Eduardo Bolsonaro é meio gelatinoso faz tempo, não é? Ele já queria fechar o Supremo Tribunal Federal desde a campanha de 2018, dizia lá que bastaria um jipe, um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Então a implicância dele com o Supremo é antiga, mas há um quê de desespero nessa manifestação do Eduardo Bolsonaro, um desespero, como disse, calculado, porque ele, com esse gesto estudado, meticulosamente planejado, ele tenta criar um ambiente que, a despeito do que se comentou, do que se declarou no ato, outro ato de desespero exibido pelo Bolsonaro na praia de Copacabana, no último final de semana, a despeito do que se propalou ali, de que já havia votos e que a aprovação da anistia estava no papo, não é bem assim. Então, tenta-se criar um ambiente, agora com Eduardo Bolsonaro, desde os Estados Unidos, conspirando contra a democracia brasileira, falando contra o Brasil, e tenta-se criar um ambiente que ainda não existe, como disse, no Legislativo, para aprovar essa anistia que utiliza os encrencados no 8 de janeiro como um pretexto, como um ornamento para a aprovação de uma anistia que, em última análise, vai beneficiar o Bolsonaro. Então, é a família, como sempre, operando em benefício próprio, né? Então, é um gesto calculado, Fabiola, para criar esse ambiente, para vender externamente a fantasia segundo a qual instalou-se no Brasil uma ditadura comandada pelo judiciário, e aí o Eduardo Bolsonaro trata o Alexandre de Moraes como o ditador dessa ditadura ficcional que ele cria. Ocorre que o Bolsonaro está encrencado por conta de um delator, que era o seu homem de confiança, ajudante de ordens, o Mauro Cid, por conta de dois comandantes militares do Exército e o da Aeronáutica que se recusaram a endossar o decreto de golpe que o Bolsonaro exibiu numa reunião com os comandantes militares, e por conta de uma profusão de provas que foram produzidas pelo próprio Bolsonaro e pelos cúmplices que o cercavam e que agora vão a julgamento junto com ele. Então, é uma ditadura esquisita essa, em que as vítimas são denunciadas pelos seus comparsas e as provas que estão à disposição no inquérito foram produzidas por eles próprios. Então, é uma ditadura inusitada. Agora, o Eduardo Bolsonaro deveria, para mostrar que ele não é um patriota gelatinoso, para mostrar que o seu patriotismo não tem uma consistência de pote de gelatina,
ele deveria renunciar ao mandato e não tirar licença. E agora é preciso ver em que circunstâncias essa licença vai se dar. Por quanto tempo vai ficar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Seria conveniente que ele ficasse pelo resto da vida, porque adora tanto os Estados Unidos, ele nos privaria, Fabiola, do risco de o Bolsonaro cair em tentação de levar a sua candidatura ficcional até agosto de 2026 para fabricar uma candidatura do Eduardo Bolsonaro à presidência da República. Lançaria o filho como vice e lá em agosto, a 2 meses da eleição, fabricaria esse candidato de fancaria à presidência da República. Então, para nos livrar desses riscos, talvez o Eduardo Bolsonaro devesse ficar em definitivo nos Estados Unidos. E você, Raquel Landim, como é que você analisa essa decisão de Eduardo Bolsonaro? Você que recentemente o entrevistou, inclusive, né? Ele que está fazendo toda essa articulação lá nos Estados Unidos para conseguir uma proteção para o pai, ou um apoio do governo americano para tudo que ele está vivendo aqui no Brasil e essas investigações que ele está encarando. Agora ele decide pedir licença e vai para o ataque contra Alexandre de Moraes lá dos Estados Unidos. O que isso representa e o que isso vai dar? Fabiola, eu vou trazer primeiro a apuração. Tá pegando muita gente de surpresa, pessoas mesmo próximas ao Eduardo, mas consegui falar aqui com algumas pessoas próximas a ele, e o que eles me dizem é que ele tomou essa decisão, para proteger o pai, para trabalhar na defesa de Jair Bolsonaro, incrementar essas ações que eles estão fazendo nos Estados Unidos e com a intenção de aumentar a intensiva, eles estão falando, atacar totalmente o que eles chamam de sistema, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo. Então, as fontes estão me dizendo assim, o Brasília deve estar tremendo, o pau vai torar, esses argumentos que eles costumam usar. E aí eu contra-comentei falando, bem, mas o ministro Alexandre de Moraes, dependendo do nível de ataques, pode bloquear a conta, as contas de rede social do Eduardo Bolsonaro. E as fontes estão contra-argumentando que ele pode fazer canais no YouTube, para entrar com milhões de seguidores, mas o objetivo todo da decisão está voltado para Jair Bolsonaro, para se aproximar mais do Trump, do Elon Musk e fazer o que eles acreditam que é essa pressão, fazer vingar essa pressão dos Estados Unidos, que eles acham que é fundamental para tentar livrar Jair Bolsonaro da prisão. Existe essa crença aí, agora trazendo um pouco de análise dentro do bolsonarismo, de que o STF está enviesado e que só uma pressão via Estados Unidos poderia livrar Jair Bolsonaro. Então o Eduardo se licencia do cargo, ele não está abrindo mão do mandato, né? Tem deputados que fazem isso. Então ele se licencia do cargo em prol do pai. É basicamente isso que ele está fazendo. A família tem muito isso, né? Eles têm muito essa coisa de todos em torno de Jair Bolsonaro. Ele se licencia para tentar livrar Jair Bolsonaro da cadeia nesse movimento nos Estados Unidos. E eu recebo também aqui uma informação de que a ideia do Partido Liberal é que o Coronel Zucco assuma a Comissão de Relações Exteriores, porque o Eduardo também está abrindo mão da comissão, né? Tem todo um movimento dos partidos de esquerda para tirar o Eduardo da comissão, mas fato é que ia ser muito difícil, porque é uma prerrogativa do PL, o PL não ia abrir mão dessa comissão, por mais barulho que a esquerda fizesse, ele poderia ter, eventualmente, passaporte apreendido e tal, mas ele teria esse palanque. Agora, dentro da família Bolsonaro, é muito forte essa lealdade ao pai, todos voltados nessa missão de evitar que ele vá para a cadeia. Então, essa é a lógica. Então, estou trazendo aqui duas informações
informações, né? O Eduardo se licencia para tentar livrar o pai da cadeia, para se aproximar mais do Trump, do Elon Musk, para atacar o sistema, como ele diz, né? Focar os ataques em Lula, Alexandre de Moraes e no Supremo mais livremente. E o coronel Zucco é quem vai ser indicado para assumir a Comissão de Relações Exteriores. É isso. Raquel, sei que está no teu horário aí. Muito obrigada, querida. Um beijo para você e até a próxima. Obrigada, gente. Abração. Aí, a gente está Tchau, tchau. acompanhando, inclusive pelas redes sociais, já tem bastante repercussão sobre essa decisão do Eduardo Bolsonaro, algumas celebrações, como, por exemplo, o deputado federal Lindenberg Faria colocou agora há pouco lá no Twitter, dizendo, urgente, tá aí, ó, Eduardo Bolsonaro abdica do mandato, foge para os Estados Unidos e não será presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Vitória, compartilhe. Outros parlamentares também já estão se pronunciando também pelas redes sociais, falando dessa decisão de Eduardo Bolsonaro. 12h36, a gente segue acompanhando o noticiário e quem está